Muy buenas gracias para ustedes. Desafortunadamente yo no hablo español y por esto yo tengo Cláudia que puede traer la salvación de ustedes. Un aplauso para Cláudia, por favor. Inicialmente yo quiero dar las gracias por el invito de Álvaro, dar las gracias al invito muy simpático. Las personas en Costa Rica son muy simpáticas y yo tengo que agradecer, pero ahora yo tengo que hablar en portugués, que es español, mal español. E eu quero falar do cambiamento do sistema processal e da necessidade de fazer uma compreensão mais ampla, mais panorâmica do problema da justiça civil. Porque nós pensamos de uma forma na qual é muito comum crer que tão somente com o cambiamento da legislação é possível promover o cambiamento do funcionamento da justiça. E isto é erro, é problema, porque o sistema judicial, o sistema processal é muito complexo e é necessário ter a compreensão que solo com o cambiamento da legislação não é possível fazer tudo. É necessário pensar na administração da justiça, no gerenciamento da justiça e nos problemas do início da justiça, de litígios. E em Brasília também. E eu, como Diego, vou falar solo de Brasil, dos problemas brasileiros. Porque acá é muito diferente, seguramente. E eu quero falar pouco do contexto jurídico brasileiro, que nós temos novo Código de Processo Civil, que entra em vigor agora em março, depois de ano de vacatio legis, de espera, e é uma nova legislação que tem exatamente o objetivo de permitir uma tentativa, tentamento de promover uma adequação mais perfeita do sistema processual. Só que precisamos perceber de início que alguns desafios da ciência processual na atualidade. Primeira delas, precisamos entender os litígios. No Brasil, nós temos aproximadamente 100 milhões de expedientes em tramitação. Esse número assusta. De 1988, com o advento da Constituição brasileira, até aqui, houve um aumento exponencial do número de processos, de expedientes. E isso fez com que o sistema começasse a buscar novos modos para tentar dimensionar, resolver, não só o litígio individual, aquele para o qual o processo civil ordinariamente foi pensado, mas também o litígio coletivo e o entre nós chamado litígio serial ou repetitivo. E nós, então, precisamos perceber que, de 1988 para cá, no Brasil, nós sofremos uma alteração com o advento dessa série de novos tipos de processos que começaram a ingressar entre nós. Houve uma judicialização massiva dos conflitos, porque coube à jurisdição resolver não somente conflitos individuais, mas também buscar resolver conflitos nos quais as pessoas buscavam obter direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à saúde, o direito à habitação e
uma série de outros problemas. E isto fez com que o sistema jurídico brasileiro se tornasse um sistema jurídico altamente principiológico. A força dos princípios, a força desse modelo, que começou a trazer a necessidade de que, para o processualista, não fosse tão somente necessário aprender a dogmática dos procedimentos, as técnicas. Nós precisamos começar a entender e fazer uma interlocução com uma série de outras ciências, tanto jurídicas quanto extrajurídicas. A ciência do direito constitucional, da filosofia, da teoria do direito, até porque nós começamos a entender que a própria crença no chamado protagonismo dos juízes, essa crença de que os juízes solamente, sozinhos, eles conseguem resolver todos os problemas, acaba atribuindo à jurisdição funções, roles, que não são deles. O juiz empeça a ser políticas públicas. E isso é um problema. Ademais, há uma compreensão que o doutor Lourenço falou até muito rapidamente, mais cedo, que é a própria compreensão de que o juiz ele possui uma série de pré-compreensões, contaminações cognitivas, ou como nos Estados Unidos se estuda há muitos anos, as chamadas cognitive biases, que é a percepção de que, durante o processo, o juiz, ele adultera, ele contamina a sua imparcialidade, por exemplo, quando ele ouve uma determinada versão dos fatos, dos hechos, que parece a ele correta. E ele tende a não dar toda a força para a contradição, para ver o contraponto. Além disso, se percebeu ao longo dos últimos anos uma mudança no direito brasileiro, de que houve uma valorização muito grande da jurisprudência, da força das decisões dos tribunais. E, além disso, se percebeu que a dicotomia entre os processualistas liberais, que acreditam, que creem que o reforço do papel dos advogados seria o suficiente, ou, em contraponto, a versão de que um sistema processual é um sistema bom, é um sistema que valoriza o juiz e a força do Estado, essas duas pré-compreensões são adulteradas, são equivocadas. E começou e se empeçou a pensar num sistema cooperativo ou comparticipativo, de modo a não se buscar a ideia de cooperação que ustedes têm, da busca da verdade. Não. A cooperação pela percepção de que eu necessito de ter juízes responsáveis, fortes, mas também advogados fortes, tecnicamente bem formados. E isto não é possível solamente com o cambiamento da lei. É necessário se repensar a formação do jurista. Porque não é possível colocar na lei a oralidade e crer que a oralidade começará a funcionar. Em Brasil, nós hicimos isto, em 1939. E hasta hoje, o processo é escrito. Funciona escrito. Por quê? A nossa formação é escrita. Mas a lei diz que é oral, desde 1939. Então não dá para acreditar, para crer, que a mudança legislativa seja um remédio mágico, milagroso, para todos os problemas. Só que, percebendo isso, em 2009, nós tendemos a promover uma alteração do Código, lembrando-se que nós temos 100 milhões de expedientes em tramitação.
Ou seja, são muitos processos. Um juiz, em média, possui 7.000 processos sob sua responsabilidade. Alguns, 40.000 processos sob sua responsabilidade. E, em 2009, se começou um projeto de um novo Código de Processo Civil. Esta lei, que vocês podem fazer o download neste link, neste sítio. É um código com 1.072 artículos e que tem uma marca, um sinal, qual? Do mesmo modo que o Código de Processo Civil inglês de 1998, que o novo Código de Processo Civil da Costa Rica faz, o novo Código de Processo Civil brasileiro empeça com as normas fundamentais, que são, na verdade, são normas interpretativas dos 1.072 artículos que vêm na sequência. São normas de base, que buscam exatamente promover uma interlocução entre a lei infraconstitucional e as normas constitucionais. Dar força aos direitos fundamentais processuais que exatamente permitem uma melhoria qualitativa da justiça civil. Nós outros não podemos simplesmente pensar na celeridade, numa eficiência numérica. Nós outros necessitamos pensar na qualidade. E o código tem essa marca buscando se aproximar desse modelo constitucional de processo. O primeiro dispositivo fala, o artigo 1º já fala da necessidade de se respeitar as normas fundamentais. Elas são base para a interpretação do novo sistema processual que se apresenta. Mas, além disso, o novo código, ele traz algumas marcas. A primeira delas é que a legislação absorve uma tendência do chamado modelo multiportas ou multi-door system, no sentido de se dar força e se profissionalizar o uso da mediação e da conciliação em Brasil. Por quê? Nós outros temos a conciliação e a mediação. Só que, normalmente, as pessoas que fazem a conciliação não têm formação para isto. São os meus alunos no início do curso, que não sabem nem o que é direito, nem ideia. É uma mão de obra barata. E o código, a lei, a partir de março, diz que todo conciliador precisa ter uma formação, porque conciliar é bom desde que bem feito. Mediar é bom desde que bem feito e adequado ao caso. Mas a lei já busca, nesse seu artigo 3º, estabelecer essa base para uma consolidação, não só nesse dispositivo, mas numa série de outros, a busca desse modelo multiportas. Mas o código, ele dá mais força para o princípio da contradição, estabelecendo textualmente nesse artigo 10 a ideia de que o processo deve ser desenvolvido em contradição e o juiz não pode surpreender as partes sobre matéria alguma, mesmo de matérias oficiosas, sob pena de nulidade daquela decisão. E para que essa contradição funcione bem, o artigo 357 do Código, ele estabelece uma fase preparatória, que não é a audiência preliminar, é uma preparação que pode ser feita por escrito, mas na qual o juiz, junto com os advogados, devem estabelecer todos os aspectos a serem dimensionados na segunda fase processual, inclusive permitindo-se que os advogados e o juiz façam negócios processuais.
alterem o procedimento em conformidade com as especificidades da causa. Pode haver a construção de uma tutela diferenciada no caso concreto, com alteração de prazos, da ordem dos atos processuais, entre outras modificações. Também uma outra grande novidade é que o Código adota textualmente a ideia da chamada boa-fé objetiva processual. É muito comum no Brasil, aqui duvido que os advogados façam isso, os advogados são muito espertos e assumem comportamentos contraditórios no curso do processo. A partir desse novo dispositivo do Código e de uma série de outros, essas condutas serão penalizadas pela nova legislação. Mas o Código adota, como já dito, um modelo de cooperação. Mas, volto a dizer, nesse artigo 6º, cooperação lida a partir da garantia da contradição, não a partir da busca da verdade, como se o sistema fosse construído tendo o juiz como seu centro principal. Aqui não. O sistema ele é todo construído dentro de uma visão de vários centros, policêntrica. E o que dá força para esse meu argumento está exatamente na possibilidade dos advogados modificarem o procedimento por sua autonomia privada, como veremos ainda na sequência. Nós temos uma cláusula geral de negociação processual que permite uma alteração do procedimento pela manifestação da autonomia privada das partes, que pode ser um acordo antes do procedimento ou durante o procedimento. E uma outra grande situação, que no Brasil é muito comum, mas aqui eu creio que também não ocorra, é o fato de que os juízes não gostam muito de fazer uma motivação pormenorizada, detalhada. Só no Brasil que é assim. Os juízes normalmente gostam de dar decisões muito descritivas do caso. Mas no Brasil não, são decisões muito mal estruturadas. O que o Código, então, estabelece nesse artigo 489, que se encontra na projeção? Ele cria a necessidade de uma motivação analítica do caso. Ou seja, o juiz, as decisões não serão consideradas fundamentadas, percebam, se o juiz se utilizar tão somente da transcrição da lei. A decisão é nula. Se tiver uma paráfrase da lei, uma alteração de termos, nula. Se o juiz se valer de uma expressão, de um conceito jurídico indeterminado, de um princípio, sem explicar o que aquele princípio significa, no Brasil, é muito comum se utilizar da expressão dignidade da persona humana ou proporcionalidade para que o juiz decida como se tivesse uma procuração em branco. Eu digo que é como proporcionalidade e dignidade da persona humana, hoje, no Brasil, é quase como se falar em nome de Deus. Porque não é necessário explicar. Agora não. Porque a decisão de fallo que não explicar o significado do conceito indeterminado será considerada nula. Do mesmo modo, invocar decisões padrão, modelos decisórios, nula decisão. E mais, não enfrentar os argumentos deduzidos pelos advogados, relevantes para a causa, nula. O dever de consideração dos argumentos das partes. Porque no Brasil, os juízes às vezes usam um argumento e desprezam os demais. E, mais especificamente, se estabelece a impossibilidade, que veremos mais tarde, do juiz se valer dos precedentes da jurisprudência sem explicar
uma analogia e contra-analogia do caso, ou mesmo, na aplicação dos princípios, ele precisa mostrar, conforme esse parágrafo 2º, qual é a aplicação daquele princípio, daquele sopesamento, daquele balanceamento de princípios constitucionais. O artigo 7º fala da garantia da ampla defesa, e o artigo 4º traz um dispositivo muito importante. Ele estabelece a chamada primazia da análise de fundo, do mérito, como nós falamos. É muito comum no Brasil a falta de um requisito formal qualquer induzir a perda de um ato processual. Falta um requisito formal qualquer e automaticamente, especialmente nos recursos, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. A partir do novo Código, isso não é mais possível, porque existe uma regra de interpretação da primazia da análise de fundo. Ou seja, deve haver a interpretação das formas processuais buscando o seu substrato, o seu fundamento de direitos fundamentais. Eu tenho que perseguir a análise de fundo, porque o cidadão, quando procura a justiça, ele não quer saber se vai se usar a forma A ou B. Ele quer o seu direito. E não é possível o processo se transformar num labirinto. Como é, ou como era, a partir de agora não. Existem inúmeros dispositivos, inúmeros artículos que dizem que isso não é mais possível a partir do próximo ano. Como uma série de dispositivos que nós vamos ter a oportunidade de ver hoje na parte da tarde, quando eu for falar do sistema recursal. E, para finalizar, eu preciso falar para vocês da chamada cláusula de negociação processual, esse artigo 190 do novo Código de Processo Civil. Ele é uma novidade absoluta em termos, ao que parece, mundiais. Nós estamos conversando, hablando, com professores da Alemanha, que são, inclusive, onde o estudo da negociação processual ganhou mais destaque. O professor Cadier, que também tem um estudo muito consistente e estará conosco no Brasil nas jornadas ibero-americanas agora em setembro, e todos constatam que a amplitude da cláusula de negociação processual brasileira é total. E isso nos traz grandes limites e grandes preocupações. Como utilizá-la na prática? Especialmente num sistema processual que sempre foi pensado a partir do Estado e do juiz. Desde Klein, ao menos. O sistema processual, desde as reformas a partir do ideário de Menger, estruturada por Klein, passando pelas reformas alemãs, italianas e tantas outras, que fortaleceram o papel do juiz, o protagonismo judicial, passando pelas alterações da função da jurisdição a partir do segundo pós-guerra, com a possibilidade de uma jurisdição constitucional pensada em sentido contra-majoritário, julgados da Suprema Corte Americana, como Brown versus Board of Education, de 54, que garantiu a implementação da quebra da segregação entre negros e brancos nos Estados Unidos, a utilização de decisões judiciais, as chamadas structural injunctions, ou medidas estruturantes para promover políticas públicas de alteração e de reforma estatal. Ou seja, nós temos desafios a centenas. E nós precisamos começar a perceber que, se nós nos limitarmos tão só a analisar a lei e pensar na lei como processualista, nós paramos
de analisar o nosso entorno. E nossa ciência se torna uma ciência ascética, com uma pureza absolutamente inexistente. O que as pessoas desejam o tempo todo é que elas tenham o quê? A solução dos seus conflitos e uma aplicação correta do direito. Nada mais. E esse é o nosso desafio. Nós não podemos pensar a ciência processual como se nós fôssemos melhores, como se nós soubéssemos. Nós estamos começando a entender os litígios, até porque o processualista, o cientista do processo, normalmente ele trabalha com as consequências, ele não trabalha com as causas. E enquanto ele se preocupar com as consequências e não começar a tratar as causas e começar a perceber que eu, como advogado, o outro, como juiz, somos todos seres humanos com nossas contaminações psíquicas, nós achando que às vezes nós somos melhores por termos uma formação jurídica, nós não vamos ofertar a todo cidadão aquilo que ele deseja, a aplicação correta de seus direitos, especialmente a partir dos direitos fundamentais. Muitas graças.